Laroie, eu sou Exu da Morte, fala comigo. Bom, hoje eu vou dar continuidade ao capítulo Minha Jornada de Fé. E, na verdade, eu preciso complementar aquele vídeo. Eu acabei passando rápido por ele, já estava dando 20 minutos, eu não queria que ficasse tão extenso, mas vocês vão perceber que a gente não faz edição nem nada, a gente vai só gravando e falando, quem sabe faz ao vivo. Então, enfim, faltaram algumas partes, eu vou complementar antes de falar sobre a minha chegada, de fato, né? A primeira vez que eu pisei em um terreiro de Umbanda, que foi o nosso terreiro. O terreiro o qual eu faço parte. E aí, vamos lá. Quando eu era adolescente, eu já devia ter o quê? Uns 14, 15 anos. Eu estava em Valinhos, passando as férias na casa dos meus tios. Eu era bem próxima de uns tios que moram lá, e às vezes não, passei minha infância inteira indo e voltando da casa deles, das férias, né, passava Valinhos, meus primos vinham para Santos e a gente ficava nessa. E eu lembro que eu tava lá, e eles começaram a se arrumar para sair, e não me avisaram, eles estavam se arrumando e iam sair, e eu falei, ué, pra onde vocês vão? Né, ninguém me avisou nada. Eles iam sair e me deixar lá. A gente vai num centro espírita, a gente não sabia se você ia querer ir, então a gente pensou que se você não quisesse ir, você ficaria em casa. Aí eu falei, claro, quero muito ir, tenho curiosidade, quero saber como é, que legal, me leva. Naquela época eu já tinha certa noção, assim, muito por cima, né, do que era espiritismo, mas eu achei interessantíssimo que o meu tio fazia parte disso, eu não sabia, descobri nesse dia e quis ir junto. E quando a gente estava no carro, eu acho que isso é importante eu trazer na história. Quando a gente estava no carro, eu lembro que eu falei assim pro meu tio, nossa tio, que legal isso, porque assim, eu sempre achei que eu fosse um pouco sensível, sabe? Eu sempre achei que eu sentia arrepios, às vezes eu sentia um pouco, não sei, sou muito sensível. Eu não lembro se naquela época eu tinha essa concepção de energia das pessoas, eu não lembro se eu cheguei a falar isso, sabe? Às vezes eu sinto a energia das pessoas. Mas eu lembro que eu falei uma coisa do tipo, eu me sinto às vezes um pouco especial por isso, porque eu me sinto diferente, né? E aí o meu tio, eu lembro que ele virou pra mim e falou assim, não, nada a ver, isso não é nada especial. O que ele falou? Ele falou de uma maneira como se eu estivesse me achando, sabe? Tipo, eu estou me achando especial, você não é nada especial. Na verdade, pra você, é como se fosse assim, para você ser espírita ou para você ter mediunidade, você tem que ter algo muito a mais. Foi essa sensação que passou, sabe? Você tem que ser muito diferente, você tem que ter um dom, você tem que ter, enfim. Você tá sentindo uma coisa muito boba, sabe? Nossa, não confunde, não tem nada a ver com mediunidade. Foi essa sensação que me passou. E aí eu fiquei, nossa, tá bom, então talvez eu não seja mesmo especial, né? Talvez o que eu sinto é uma coisa muito normal, muito, enfim, não sabia. Ignorância, tava ali, né? Tipo, nossa, tô aprendendo agora, primeira vez que eu vou pisar na casa espírita, tô aprendendo, né? Meu tio que vai. A inocência da pessoa. E aí eu quis trazer esse complemento porque muitas vezes, acho que na infância, na adolescência, às vezes a gente manifesta certas coisas e as pessoas ao nosso redor não sabem lidar com isso, seja por ignorância, seja por falta de conhecimento mesmo, seja por querer podar, seja por medo. Sabe aquelas pessoas que falam, não, eu vou fechar a mediunidade dessa criança, vou levar não sei aonde para fechar a mediunidade, aquelas coisas e tal. E isso acaba podando a nossa trajetória espiritual, né? Talvez se o meu tio virasse para mim e falasse, uau, que legal que você se sente assim, claro, vamos conversar. Na verdade, todo ser humano é médium, porque todo ser humano tem o fio de ouro e consegue se ligar à espiritualidade. Uns têm a mediunidade mais aflorada, outros menos, outros são mais sensitivos, outros conseguem ouvir, outros conseguem enxergar, enfim, tem N tipos de manifestações, né, incorporar, enfim. Mas que legal que você está com esse nível de consciência, que legal que você está percebendo isso já nessa idade. Mas não, então ali já foi um super corte, assim, sabe? Que poderia ter sido uma história diferente, que eu poderia ter sido empurrada para um desenvolvimento, mas que eu fui, na verdade, podada e fechada.
não fechada, né? Mas, enfim, interrompida ali. Trazendo essa reflexão, porque eu acho que é algo que acontece muito e eu acho que é muito triste quando acontece. E se você é pai e mãe, que você possa ter a mente aberta para acolher seus filhos quando eles manifestam a espiritualidade deles. Né? Enfim, cheguei lá no centro espírita, achei mó legal. Meu tio ficava na mesa branca lá na frente, ele ficava falando com os espíritos, escrevendo, ele não psicografava, mas ele ficava, pelo que eu entendi na época, encaminhando os espíritos que conversavam com ele, e foi muito divertido. Aquilo me deixou muito, uau, adorei isso. Mas eu não dei continuidade, como vocês, não sei se vocês se lembram do meu capítulo anterior, da primeira parte ali, eu estava seguindo muito o catolicismo, eu estava muito ali. Então essa é uma parte que eu queria complementar. Outra parte que eu quero complementar, que eu não contei, tinha até esquecido, é que eu cheguei a frequentar também a Congregação Cristã no Brasil. Olha que curioso. Também foi, tipo, sei lá, quantos anos eu tinha? 10, aos adolescência ali e tal também. Grande parte da minha família, por parte de mãe, faz parte dessa congregação. Então, minhas tias têm cabelão, usa roupa até o joelho, né? Enfim, saias longas e tudo mais, elas realmente seguem a religião. E sempre foram pessoas de muita fé. E aí eu lembro que quando elas estavam aqui no Brasil, elas são do Japão, passando um tempo aqui na casa onde meus pais moravam, onde eu morava com meus pais, na verdade, elas começaram a querer me levar, junto com os meus primos, para os cultos. E aí eu ia, porque eu era criança, meio adolescente, assim, meio começo de adolescência, a Milk. Não apresentei a Milk, né, uma das minhas filhas peludas. No começo da adolescência, aí eu ia. Mas eu sei que eu cheguei a ganhar até o inário, né? O inário, bonitinho. Eu tinha o véu. E aí eu ia pro culto. E eu adorava, achava sensacional. Eu sei até hoje de cor alguns hinos. Eu canto de vez em quando, porque eu me sinto bem, sabe? E eu cheguei a considerar, de fato, frequentar, porque eu me sentia tão bem, eu achava tão bonito, porque na congregação, quem participa, muitos aprendem a tocar instrumentos musicais. Então, a maioria dos meus primos sabia tocar, minhas tias eram mais de cantar. E eu achava aquilo incrível, eu falei, eu também quero aprender, também quero tocar, eu quero fazer parte disso. Eu cheguei aí até num culto de jovens com as minhas primas, eu achava bonito, sabe, as passagens, enfim. Gostava muito do que o pastor na época era até pai do meu tio, das coisas que ele falava, tocava o coração, dos depoimentos. Achava lindo, lindo, lindo. Mas teve um ponto de virada que me fez não querer seguir. Foi um dia que eles estavam louvando, acho que é essa palavra, me perdoe se eu estou falando algo errado, né? Não falando exatamente as palavras corretas aqui, mas eu acho que era isso, eles estavam louvando. E era um louvor tão forte, mas era muito, assim, glória ao Senhor e tudo mais, e todo mundo ajoelhado e louvava, e aquela coisa meio sofrida, meio intensa, meio, sabe, colocando pra fora todas as suas dores e sensações e orações com fervor e tal. Eu lembro aquela sensação daquele local, espaço todo em louvor, aquilo não me fez bem, aquilo não me fez me sentir bem. E quando eu vi aquilo, eu pensei, eu acho que eu não me sinto bem aqui, não é essa a religião que eu gostaria de seguir. Eu não me sinto confortável, né? Não é o que eu gostaria de seguir, e depois disso eu parei de ir com as minhas tias, de frequentar e tudo mais, agradecer os convites, mas eu definitivamente parei e segui lá no catolicismo mesmo, que eu mais gostava. Até mudar de ideia, né? Como vocês bem sabem.
Esse era um outro complemento. Então já passei também pela Congregação Cristã do Brasil, tenho certa experiência. E só mais uma coisa que eu quero complementar do vídeo anterior. A pessoa que me levou num centro espírita quando eu estava em São Carlos, na UFSCar, chama Daniele. A Dani, eu quero trazer o nome da Dani porque ela foi uma dessas pessoas queridas que apareceram no meu caminho e também me encaminharam, sabe? Ela foi minha orientadora durante a minha iniciação científica, quando eu estudei na UFSCar, eu tinha bolsa do governo e tal. E ela me acolheu de um jeito que até hoje ela me chama de filhota. e ela chegou a pagar passagem para eu ir em congresso, em outro estado, para a gente apresentar a nossa pesquisa, porque eu não tinha dinheiro. Viajamos juntas, ela foi tão incrível, ela acreditava tanto em mim. E a gente tinha tantas trocas boas, mas ela foi uma mentora para mim, uma querida, assim, que me acolheu no mundo acadêmico. Foi muito importante na minha vida. E ela que me apresentou o Centro Espírita na época, que eu achei sensacional também. Então eu tenho um carinho muito grande por ela, porque é isso, né? Ao longo da nossa trajetória a gente vai esbarrando em seres de luz que vão nos auxiliando, nos ajudando, nos formando. Aprendi muito com ela a ter postura de iniciação científica mesmo, de pesquisadora, como fazer, né, como participar de congresso, o que escrever, o que dava certo, o que não dava, como trabalhar ali no dia a dia com o laboratório, lidar com os pares, enfim. Então, foi uma pessoa muito incrível na minha vida. Tenho pouco contato com ela, mas é alguém querido. Então é isso. 12 minutos aqui só para complementar aquela parte, tá bom? Eu vou até parar esse vídeo e eu vou gravar. Não, eu vou continuar, não vou parar não. Eu vou até o fim. Vai ficar um pouco comprido, mas eu vou até o fim porque senão vai ficar muito, muito distante para vocês continuarem aqui a história. Então, recapitulando, como eu falei, me passaram só um nome, só um endereço, né? O Abaca 666. Pega aqui esse endereço, se vira e vai fazer uma sessão de descarrego. Lembrando aquela Beatriz, extremamente inocente, não sabia nem o que estava acontecendo, achava de fato que ia morrer, que tinha 3 meses de vida. Falou, tá bom, vou atrás. Joguei no Google, achei um celular, que era do espaço Elementares, se eu não me engano, que era um espaço holístico, na época, do Leandro. E aí eu mandei mensagem, eu falei, oi, tudo bem, me indicaram esse lugar, e falaram que vai ter gira, me falaram que eu preciso fazer uma sessão de descarrego. Aí é um lugar aí é um centro de Umbanda? Aí sim, o Leandro respondeu, sim, é um centro de Umbanda, inclusive vai ter gira amanhã, gira de Exu, às 18 horas. Apareça aqui. Aí eu falei, ai, tá bom, muito obrigada e tal, por poder, né, participar e tal, com certeza eu vou participar. Então, no dia seguinte, eu fui, apareci lá, no endereço, às 18 horas, e eu fui acompanhada, na época, do meu namorado, meu ex, na época do meu namorado, eu fui acompanhada dele, a Haru também quer participar aqui, fui acompanhada dele, e quando eu pisei lá, foi uma sensação confortável, né? Claro que eu estava muito curiosa, porque nunca tinha entrado num centro de Umbanda, como eu falei, fazia ideia. Mas eu lembro que eu cheguei, tinha uns banquinhos, eu sentei, tinha um congar bem bonito ali, cheio de imagens, aí eu ficava observando, eu ficava olhando ao redor, tudo muito bem iluminado, muito limpo, muito asseado, as pessoas pareciam ok, mas eu me senti bem com a energia, né? E eu sei que eu sentei e fiquei ali, esperando. E o Leandro estava lá na frente, sentado bem lá na frente, fazendo, acho que, se eu não me engano, ele estava fazendo fumo, né, do Pai Preto. E aí ele olhou pra mim e falou, você é bem diferente da foto, né? E aí eu virei a cabeça assim, sou?
Porque eu lembro que eu fui. É importante contar esses detalhes. Vocês vão entender por quê. Eu lembro que eu fui roupa de casa. A camisa estranha, calça estranha, tênis, calça jeans, tênis, fui de óculos, um cabelo de qualquer jeito, zero maquiagem. Eu fui realmente assim. Eu não queria chamar atenção. Eu não queria me vestir diferente. Eu queria ser mais fechada, mais, não sei, sabe, mais anulada, talvez fosse a palavra, mais anulada possível. Eu tava ali do meu jeito, assim, né, com seu capa fala, camadas e camadas de roupa, tava eu ali. E aí eu virei a cabeça e falei, sou, né, tipo, sou diferente? Ah, ok. E aí eu não respondi, eu só virei, acho que a cabeça assim. E aí ele perguntou, o que você sentiu quando você entrou aqui? E aí eu fiquei olhando, eu falei assim, eu me senti bem. Aí ele virou assim, você é sensitiva, né? Aí eu, sou? Aí fiquei, não sei, por quê? Até aquele momento ninguém nunca tinha virado pra mim e falado, você é sensitiva. Naquela época eu nem sabia o que era uma mediunidade sensitiva, que era ser sensitivo. Lembra de toda minha trajetória? E lembra do que eu falei do meu tio, né? Que falou que não tinha nada especial ali nas coisas que eu tava sentindo. Então, pra mim, eu fiquei... acho que sim. Sabe quando você responde assim? Acho que sim. E aí foi isso. Foi essa a nossa troca de palavras. Então, nisso... Começou, então, a gira. Vieram os pretos velhos. Os pretos velhos vieram fazer um trabalho. Não lembro exatamente, mas eles estavam... uns algares, estavam fazendo algumas coisas ali, manuais e tal, mas ficaram muito em silêncio. O pai preto veio, mas ele não conversou com ninguém, ele não fez nenhum tipo de atendimento e tal. Ele veio, silenciosamente, trabalharam os pretos velhos, os outros médicos também junto com ele, mas não teve conversa, não teve ninguém chamou a gente ali para conversar. E aí se encerrou essa primeira parte. E aí, de repente apagaram as luzes, todo mundo se levantou e começaram a cantar. Ponto de Exu no seu capa preta. E aí começaram, o sino da igrejinha faz Belém, Belém, bom. E aí, nisso, né, um cantar a capela tão forte, todo mundo cantando com tanta emoção, aquilo me arrepiou, e me arrepiou até agora, cantando pra vocês, me arrepiou até agora, que eu senti lágrimas escorrendo do meu rosto. Ali eu senti uma força, ali eu senti uma segurança, ali eu senti uma verdade, que eu não sei explicar, mas eu me emocionei. E eu não tava chorando de tristeza, não tava chorando assim de soluçar, apenas escorreram lágrimas. Que até a Cambone, na época, a Grazi, olhou pra mim e falou, você tá bem? Falou, você tá bem? Então, eu tô bem, eu só escorrendo. E então foi muito forte, aquilo me marcou muito. Então chegou o seu capa, dando gargalhada do jeito dele. Foi incrível, me emocionou muito. E aí, enfim, a gente sentou. Ele conversou com algumas pessoas. Na época a gente tinha ainda o caderninho, colocava o nome, né, para conversar. E aí eles falaram que eu ia conversar com o seu capa. Chegou a minha hora, me chamaram, o seu capa estava lá na rua, lá na calçada, eu lembro. Foi no dia 30 de setembro de 2018. Uma noite fria, né? 30 de setembro, a gente já tinha, né? Meio primavera ali. Uma noite fria, eu descalço, do lado de fora a rua silenciosa, já era meia-noite. E aí o seu capa chegou. E ele tava com charuto, ele me deu um isqueiro, falou, acende pra mim. E eu, meu Deus, eu não sei acender. Eu não sei usar isqueiro lá toda. Nunca fumei, nunca acendi coisa. Aí eu dei o meu melhor e consegui acender o charuto dele.
Aí ele foi lá, travou lá, charuto de chocolate dele. Aí ele olhou no fundo dos meus olhos e falou, por que você tá aqui? E aí eu fui, contei tudo que aconteceu com aquele mago, com aquela pessoa, que achei que ia morrer, que me falaram que eu precisava de meus carregos, e que eu tava lá, e eu tava, enfim, me chamaram por isso que eu tava ali. E aí eu lembro que ele ficou muito bravo, porque eu não lembro exatamente as palavras, tá? Mas eu lembro dele falando algo, esse cara, esse filho da puta, já falei pra ele não fazer mais isso, já falei que, que, como é que era? Era assim, dava a entender que se o capa conhecia essa pessoa já tinha feito mal para outras pessoas de alguma forma, que ele já tinha sido avisado e que ele foi lá e fez de novo. O resumo da ópera, para mim, foi algo meio que assim. E que o seu capa ia atrás dele de novo. Algo assim que eu entendi naquele momento. E aí, ele ficou bravo, tava puto, com toda a situação, respirou fundo, olhou no fundo dos meus olhos e aí ele foi explicando, sabe, com muita paciência e calma, falando, olha, leitura de tarô, ela é muito subjetiva. Porque a leitura do tarô, ela é interpretativa. É o homem lendo as cartas que saem. Não é porque saiu uma carta de morte que você vai morrer. Né? Não é porque saiu a carta de morte que alguém da sua família vai morrer. Então, em algum momento da sua vida, ele foi trazendo isso. Quando você estava para nascer, você quase morreu. De fato, eu quase morri, tá? Eu nasci de 9 meses, queria um parto normal, demoraram muito para fazer cesárea, estava totalmente enrolado no cordão umbilical, quase que eu morri mesmo, pela teimosia das pessoas na época, né? Médico, minha mãe, todo mundo. Você realmente quase morreu naquele momento. Você teve um episódio de quase morte. Mas isso não significa sair essas cartas, enfim, quer dizer que você vai morrer. Então, aí eu perguntei várias vezes, tipo, mas alguém da minha família vai morrer agora? Ele, não, ninguém da sua família vai morrer agora, você não vai morrer agora. Aqui, Umbanda, terreiro, é direto, é conexão direta, não tem intermediário, não tem o homem interpretando algo da espiritualidade, passando a mensagem, é direto, a entidade falando direto com você. Aqui é reto, aqui é verdadeiro, né? E sim, você está de fato muito afastada da sua essência, de fato você está muito afastada da sua essência, mas aqui a gente vai cuidar de você. Aqui a gente vai te acolher, aqui a gente vai te ensinar, aqui a gente vai te direcionar. E assim você vai ver que você vai se tornar cada vez melhor e tudo mais. Então ele usou essas palavras, né? Eu lembro que ele, depois, vou já adiantar, né? Depois eu tive a mesma conversa com o Pai Preto, na gira seguinte, e depois com o seu João da Bahia, na terceira gira, e eu perguntei as mesmas coisas, porque, enfim, tinha acabado de chegar. Estava conhecendo o que era entidade, o que era terreiro, o que eram aquelas pessoas, o que era aquele espaço. E eu queria muito ter a certeza, ouvir da boca de todos eles de novo, que eu não ia morrer, que a minha família alguém da minha família não ia morrer, que estava tudo bem. Mas em resumo, né, eles falaram assim, eu vejo você como alguém que tem uma energia muito, muito grande, muito expansiva, mas ela está espalhada. Você precisa assentá-la, direcioná-la, né? Enfim, para você ficar bem. E uma das coisas que o seu capa falou nesse dia também, ele falou, você quer curar todo mundo. E isso é muito nobre da sua parte, muito bonito. Você quer curar todos, mas primeiro você precisa se curar. Né? Antes de sair curando os outros, você primeiro precisa se curar. Existe uma coisa aqui que a gente chama que é assiduidade. Assiduidade é você vir todos os domingos, venha todos os domingos aqui, que aos poucos você vai ser direcionado, encaminhado. E você, enfim, vai entender cada vez mais. Eu lembro que quando ele falou isso, lágrimas escorreram dos meus olhos também. Sabe quando você olha no fundo dos olhos, ainda que os olhos do seu capa são brancos, né? Não é mesmo? Mas eu olhava no fundo dos olhos daquela entidade, eu sentia tanto amor, tanta proteção, tanto carinho, tanta verdade. Acho que verdade era o principal. Que eu acho que
sabe, eu senti um alívio e lágrimas escorreram dos meus olhos naquele momento. Eu, tipo, tá tudo bem, eu tô segura, sabe? Tá tudo bem. Eu tô aqui é seguro. Acho que foi essa a sensação. E eu acho que eu tava tão debilitada, porque hoje falando com o seu capa, enfim, com o Leandro, a gente fala muito sobre isso, que foi talvez o momento mais desafiador da minha passagem até hoje, onde eu realmente estava morta, né? Ou quase morta, quase ovoide, quase indo para ser ovoide, né? Quase me levando embora. Mas num momento tão debilitado, eu lembro que o seu capa chegou até a me dar um abraço. Quando escorreram lágrimas, ele chegou a me dar um abraço. E naquela época era mais raro, né? Deixou abraçar, enfim, o seu capa. Depois ele virou fofuxa. Isso é coisa mais pra frente. Mas ele me deu um abraço ali acolhedor e aquilo me deixou muito feliz. Então essa foi a minha primeira experiência. Primeira entidade com quem eu conversei foi seu capa preta. Primeiro terreiro onde eu pisei foi o nosso terreiro. Primeira experiência foi essa. Tá bom? É isso, pessoal. Gratidão.